O silêncio tem um som. Usualmente é pacífico. Mas na sala de tribunal 4B, naquela manhã de terça-feira, o silêncio soava como uma lâmina de guilhotina esperando para cair. Grant Reynolds pensou que o som que ele ouviu era vitória. Ele riu, um latido frio e afiado de divertimento, enquanto o martelo descia, selando um acordo de divórcio que deixou sua esposa, Natalie, com nada além das roupas do corpo. Ele se virou para sua amante, sorrindo, pensando que ele tinha realizado o assalto perfeito de um casamento. Ele não viu o homem de cabelos grisalhos na última fila se levantar. Ele não sabia que sua vitória era, na verdade, seu mandado de execução, e ele definitivamente não sabia quem o pai de Natalie realmente era. Grant Reynolds ajustou os punhos de seu terno italiano sob medida, pegando seu reflexo no vidro imaculado de seu escritório de canto. 34 anos de idade, vice-presidente sênior de vendas na Vanguard Logistics, e a partir de hoje, um homem livre, ou ele seria ao meio-dia. Ele pegou seu telefone, discando o número que ele tinha memorizado melhor do que seu próprio número de segurança social. Está feito? A voz de Jessica ronronou do outro lado. Ela era mais jovem, mais afiada e muito mais exigente do que Natalie jamais foi. Jessica era um tubarão em Louboutins, o tipo de mulher que combinava com a ambição de Grant. Natalie era uma Golden Retriever, leal, gentil e, em última análise, entediante. Indo para o tribunal agora, Grant disse, observando o horizonte de Chicago. Meu advogado diz que é garantido. Nós temos o pré-nupcial. Nós temos a evidência de sua incompetência financeira. E nós temos o juiz. O juiz Caldwell odeia casos de pensão alimentícia. Eu vou sair com a casa, o portfólio e os carros. Natalie fica com a dívida daquela padaria falida que ela tentou iniciar. Jessica riu. Deus, você é cruel. Eu amo isso. Jantar no Leon de hoje à noite para celebrar. Eu quero a mesa perto da janela. Reserve, Grant disse, encerrando a ligação. Ele pegou sua pasta. Ele se sentiu invencível. Por 5 anos ele tinha tolerado Natalie. Ela era doce, com certeza. Ela fazia um excelente assado de panela e mantinha a cobertura deles imaculada. Mas ela não tinha visão. Quando Grant falava sobre expansão agressiva de mercado ou venda a descoberto de ações, Natalie perguntaria sobre seu dia ou falaria sobre o jardim comunitário onde ela era voluntária. Ela era simples, e Grant tinha superado o simples. Ele havia cuidadosamente orquestrado este divórcio por 6 meses. Ele havia movido ativos para empresas de fachada offshore sob o pretexto de expansão de negócios. Ele havia manipulado suas contas conjuntas para fazer parecer que Natalie estava gastando dinheiro de forma imprudente, quando na realidade ele estava canalizando-o para uma conta para Jessica. Ele havia pintado um quadro de uma esposa sanguessuga e incompetente e um marido trabalhador e sofredor. E hoje o sistema legal iria emoldurar essa imagem em ouro. Quando ele chegou ao tribunal, seu advogado, um tubarão chamado Baxter Thorne, estava esperando. Baxter não era barato. Ele custava mais por hora do que a padaria de Natalie fazia em um mês. Mas ele valia a pena. Pronto para cortar o cordão, Grant? Baxter perguntou, alisando sua gravata. Mais do que pronto. Ela está aqui dentro sentada com algum cara com cara de defensor público? É patético, realmente. Ela nem sequer contratou um especialista. Grant zombou. Ela provavelmente não podia pagar um. Eu cortei os cartões de crédito dela na semana passada. Eles empurraram as pesadas portas de carvalho da sala de tribunal 4B. O ar estava viciado, cheirando a cera de chão e miséria. No lado esquerdo do corredor sentou Natalie. Ela usava um vestido cinza simples, o cabelo preso em um coque desarrumado. Ela parecia cansada, menor do que ele se lembrava. Ao lado dela sentou seu advogado, um jovem que parecia ter acabado de sair da faculdade de Direito, atrapalhando-se com uma pilha de papéis que pareciam prestes a derramar. Olhe para eles!
Grant sussurrou para Baxter enquanto eles tomavam seus assentos na mesa de mogno. Cordeiros para o abate. Mas Grant perdeu um detalhe. Na última fila da galeria pública, sentado nas sombras, longe dos poucos funcionários do conselho e estudantes de direito, estava um homem mais velho. Ele usava um paletó de tweed que parecia ter 3 décadas de idade, remendado nos cotovelos. Ele segurava um boné chato nas mãos, seus nós dos dedos nodosos pela idade. Ele parecia um zelador aposentado, ou talvez um fazendeiro que havia entrado no prédio errado. Grant olhou para ele uma vez, o dispensou como um ninguém e voltou sua atenção para a bancada do juiz. Ele não tinha ideia de que o ninguém na última fila era a única pessoa na sala que realmente importava. Todos de pé, o oficial de justiça bradou. O juiz Caldwell entrou, suas vestes pretas esvoaçando. Ele era um homem conhecido por sua impaciência. Ele queria casos encerrados, pautas vazias e almoço na hora. Caso número 490. Reynolds Van Reynolds, o escrivão anunciou. Prossiga, Caldwell resmungou, nem sequer levantando o olhar de seu processo. Baxter Thorne se levantou, abotoando seu paletó com um floreio. Sua honra, pretendemos provar que a ré, Sra. Natalie Reynolds, se envolveu em infidelidade financeira, negligência grosseira de bens conjugais e que, sob as estipulações do acordo pré-nupcial assinado 5 anos atrás, ela não tem direito a nenhum suporte conjugal. Natalie se encolheu. Grant viu um pequeno tremor em seus ombros. Ele sorriu. O jovem advogado ao lado de Natalie se levantou. Sua voz estava trêmula. Sua honra, minha cliente contende que o acordo pré-nupcial foi assinado sob coação e que os registros financeiros que o Sr. Reynolds está apresentando são fabricados. O juiz Caldwell espiou por cima de seus óculos. Fabricados? Essa é uma acusação séria, conselheiro. Você tem prova? O jovem advogado embaralhou seus papéis, derrubando uma página. Nós temos declarações da Sra. Reynolds sobre seus hábitos de gasto. Declarações não são registros bancários. Caldwell disparou. Grant recostou-se em sua cadeira. Isso era muito fácil. Durante a próxima hora, Baxter Thorne desmantelou sistematicamente a vida de Natalie. Ele projetou planilhas nas telas da sala de tribunal mostrando saques massivos de suas contas conjuntas. Saques que Grant havia feito, mas rotulados como pessoais de Natalie. Ele mostrou faturas de cartão de crédito para itens de luxo que Grant havia comprado para Jessica, alegando que Natalie os havia acumulado. Sra. Reynolds! Baxter bradou, andando em frente ao banco das testemunhas onde Natalie agora estava sentada, tremendo. Você assinou ou não assinou por uma entrega de uma pulseira de diamante no valor de $12.000 em 14 de fevereiro? Eu assinei por isso. Natalie sussurrou, sua voz mal audível. Mas não foi para mim. Grant disse que era para a mãe dele. Objeção! Baxter gritou. Ele diz que o recibo está em seu nome. O item foi entregue em sua casa, e ainda assim você alega pobreza. Eu nunca mais vi. Natalie chorou, lágrimas brotando em seus olhos. Ele me pegou. Provável história. Baxter zombou, virando-se para o juiz. Sua honra. Ela é uma esbanjadora que agora está tentando caluniar um empresário de sucesso para garantir um salário que ela não ganhou. Grant assistiu Natalie chorar. Ele não sentiu pena. Ele sentiu aborrecimento. Pare de chorar e apenas assine os papéis, ele pensou. Você está se envergonhando. Por tudo isso, o velho na última fila não se moveu. Ele sentou-se imóvel como uma estátua, seus olhos fixos no pescoço de Grant. Se Grant tivesse se virado, ele poderia ter notado que os olhos do velho não eram os olhos lacrimejantes de um aposentado. Eram frios, duros como sílex, os olhos de um homem que havia enfrentado lobos. Sr. Reynolds, o juiz dirigiu-se a Grant. Você está solicitando a propriedade total do lar conjugal. Grant se levantou, projetando sua melhor e honesta voz executiva.
Sim, sua honra. Eu comprei. Eu paguei a hipoteca. Natalie, ela se dedicava a hobbies. Ela nunca contribuiu para as finanças domésticas de forma significativa. Eu cuidei da sua mãe quando ela estava doente. Natalie disparou da mesa de defesa. Eu renovei aquela casa com minhas próprias mãos. Ordem. O juiz Caldwell bateu seu martelo. Senhora Reynolds, controle-se ou eu a farei remover. Natalie recostou-se derrotada. Seu jovem advogado acariciou seu braço impotente. Já ouvi o suficiente, o juiz Caldwell disse, verificando seu relógio. Era 11h45 da manhã. A evidência é esmagadora. O peticionário, Sr. Ray Reynolds, forneceu documentação concreta. A ré forneceu lágrimas. Grant sentiu uma bolha de riso subindo em seu peito. Estava acontecendo. Eu estou decidindo a favor do peticionário. Caldwell anunciou que o acordo pré-nupcial é mantido. Os bens conjugais, incluindo a propriedade em 450 Highland Avenue, são concedidos ao Sr. Reynolds. Nenhuma pensão alimentícia é concedida. Cada parte arcará com seus próprios custos legais. Foi um nocaute total. Natalie estava deixando o casamento com nada além de dívidas. Grant virou-se para Baxter e apertou sua mão vigorosamente. Então ele olhou para Natalie. Ela estava chorando silenciosamente, a cabeça entre as mãos. E foi então que Grant cometeu seu erro. Ele soltou uma risada. Não foi apenas uma risada. Foi um bocejo vitorioso alto que ecoou nos tetos altos. Melhor sorte na próxima vez, Nat. Ele disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Talvez encontre um marido que goste de cupcakes velhos. Ele se virou para pegar sua pasta, pronto para sair para sua nova vida. Com licença, a voz veio do fundo da sala. Não era alta, mas tinha um tom que parou todos em suas trilhas. Soava como cascalho rangendo sob uma bota pesada. Grant se virou. O juiz olhou para cima, irritado. O velho no paletó de tweed estava de pé. Ele segurava seu boné chato em uma mão. Ele caminhou lentamente em direção ao corrimão que separava a galeria do chão do tribunal. Quem é você? O juiz Caldwell exigiu. Esta é uma sessão fechada. Os espectadores devem permanecer em silêncio. Eu não sou um espectador, o velho disse. Ele abriu o pequeno portão de madeira e pisou no chão do tribunal. O oficial de justiça alcançou seu cinto, avançando para interceptar. Senhor, você precisa recuar. O oficial de justiça lá alertou. O velho ignorou o oficial de justiça. Ele passou direto por Grant, ignorando-o inteiramente e parou na frente de Natalie. Ele colocou uma mão pesada e calejada em seu ombro trêmulo. Você terminou de chorar, passarinho? O velho perguntou gentilmente. Natalie olhou para cima, seus olhos arregalados. Papai, o que você está fazendo aqui? Eu te disse para não vir. Eu não queria que você visse isso. Grant piscou. Papai. Ele olhou para o velho novamente. Ele sabia que o pai de Natalie se chamava Arthur. Natalie o havia mencionado algumas vezes. Disse que ele morava em uma fazenda no Wyoming. Ficava para si mesmo. Grant havia assumido que ele era algum peão quebrado ou um fazendeiro falido. Ele nunca se incomodou em conhecê-lo. Por que ele faria? Grant Reynolds não perdia tempo com ninguém de estado do interior. Eu perguntei quem você é. O juiz Caldwell bradou, seu rosto ficando vermelho. Oficial de justiça, remova este homem. O velho virou-se para encarar o juiz. Ele não parecia intimidado. Ele parecia entediado. Meu nome, o velho disse, sua voz projetando claramente sem um microfone, é Arthur Sterling, e eu acredito, juiz Caldwell, que você está sentado em uma cadeira que minha fundação pagou. A sala ficou em silêncio total. Grant franziu a testa. Sterling era um nome comum. O juiz Caldwell congelou. Ele apertou os olhos para o homem. Arthur, Sterling. E Arthur continuou, alcançando seu paletó esfarrapado e puxando um pedaço de papel dobrado. Eu também sou o homem que detém o principal ônus sobre a propriedade que você acabou de conceder a este cavalheiro.
Ele gesticulou preguiçosamente para Grant. Do que ele está falando? Grant sibilou para Baxter. Baxter estava olhando para o velho, seu rosto perdendo a cor. Grant, cale-se! Por quê? Porque Baxter sussurrou, sua voz tremendo. Se aquele é o Arthur Sterling, estamos em apuros muito profundos. Sr. Sterling, a voz do juiz Caldwell havia mudado. A arrogância se foi, substituída por um tom cauteloso, quase temeroso. Eu não estava ciente de que você estava em Chicago, ou que você tinha qualquer relação com este caso. Eu tentei manter um perfil baixo, Arthur disse, caminhando em direção ao banco. Ele jogou o papel dobrado na mesa do juiz. Eu prefiro meu rancho. Vacas não mentem, ao contrário de advogados. Ele lançou um olhar para Baxter Thorne, que de repente parecia querer rastejar para debaixo da mesa. Qual o significado disso? Grant exigiu, seu temperamento explodindo. Ele não ia deixar algum fazendeiro geriátrico arruinar seu momento. O caso está encerrado. O juiz já decidiu. Arthur virou-se para Grant. Pela primeira vez, Grant viu toda a força do homem. Arthur não era alto, mas tinha uma presença que sugava o oxigênio da sala. Era o tipo de poder que não precisava gritar. O caso, Arthur disse calmamente, foi decidido com base nas informações fornecidas. Informações fraudulentas. Fraude? Grant zombou. Tudo o que eu enviei é legítimo. É? Arthur perguntou. Você apresentou uma escritura para a casa em 450 Highland Avenue. Você alegou que a comprou. Eu fiz. Eu paguei o adiantamento. Você pagou o adiantamento de um empréstimo? Arthur corrigiu. Um empréstimo garantido por um fiador. Você alguma vez leu as letras miúdas dessa hipoteca, filho? Grant hesitou. Ele não havia lido. Ele apenas assinou onde o corretor lhe disse. O fiador, Arthur disse, era Sterling Land and Trust. Grant revirou os olhos. Então isso é um banco. Não, Arthur sorriu, uma torção seca e bem-humorada dos lábios. Esse sou eu. Um suspiro coletivo percorreu as poucas pessoas na sala. Arthur virou-se para o juiz. Sua honra, 5 anos atrás, eu dei à minha filha um presente de casamento. Eu silenciosamente garanti o empréstimo de sua casa através do meu fundo privado. No entanto, havia uma cláusula no contrato de garantia. Cláusula 14. Em caso de dissolução conjugal iniciada pelo comutuário devido à infidelidade ou má-fé, o saldo principal total torna-se imediatamente devido e a propriedade reverte ao fiador até que a dívida seja satisfeita. Arthur olhou para Grant. Você não possui aquela casa, garoto. Você me deve 1,2 milhão. Imediatamente. Grant sentiu o sangue sumir de seu rosto. Isso não é possível. O banco nunca disse, eu sou dono do banco, seu imbecil. Arthur disse casualmente. Grant olhou para Baxter. Isso é verdade? Baxter estava freneticamente rolando um documento em seu tablet. Eu perdi. Estava enterrado nas divulgações do subscritor. Parece vinculativo, Grant. Mas isso não é tudo. Arthur continuou, aproveitando o momento. Ele caminhou até a mesa de defesa e ficou ao lado de Natalie, colocando um braço protetor em volta dela. Você vê, Natalie é uma garota modesta. Ela queria casar por amor. Ela não queria um homem que quisesse seu dinheiro. Então, quando ela te conheceu, ela me pediu para manter seu fundo fiduciário em segredo. Fundo fiduciário? Grant engasgou. Ela trabalhava em uma biblioteca. Ela tentou abrir uma padaria e falhou. Ela não falhou, Arthur corrigiu. Eu fechei porque queria que ela voltasse para casa, para Wyoming. Mas isso é negócio de família. Quanto ao dinheiro, Natalie é a única beneficiária da propriedade de cobre Sterling. Os joelhos de Grant realmente vacilaram. Ele teve que segurar a mesa. Sterling Copper era um dos maiores conglomerados de mineração na América do Norte. Se Natalie era a herdeira, ela não era apenas rica, ela era abastada.
Estamos falando de rica o suficiente para ter um jato particular. E ele tinha acabado de se divorciar dela por algumas centenas de milhares e uma amante que trabalhava em um balcão de maquiagem. Agora, Arthur disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se perigosa. Você tentou deixar minha filha desamparada. Você a zombou. Você riu dela. Você a traiu. Arthur puxou outro documento de sua jaqueta. Meus investigadores estão te seguindo há 3 meses, Grant. Temos as transferências eletrônicas para as Ilhas Cayman. Temos os recibos do apartamento que você alugou para a senhorita Jessica Vane. E temos provas de que você tem desviado dinheiro de sua própria empresa, Vanguard Logistics, para financiar seu estilo de vida. O coração de Grant parou. Isso é uma mentira? É? Arthur olhou para o fundo da sala de tribunal. Oficiais. As portas se abriram novamente. 2 oficiais da Unidade de Crimes Econômicos entraram, seguidos por um homem que Grant reconheceu instantaneamente. O CEO da Vanguard Logistics, Sr. Henderson. O Sr. Henderson parecia furioso. Grant Reynolds, Henderson, cuspiu. Você está demitido e eu estou apresentando queixas. Grant olhou ao redor descontroladamente. 5 minutos atrás, ele era um homem livre, um divorciado rico, um vencedor. Agora as paredes estavam se fechando. Espere, Grant gaguejou, olhando para Natalie. Nat, querida, por favor, isso é um mal-entendido. Eu estava confuso. Eu ainda te amo. Podemos resolver isso. Natalie lentamente se levantou. Ela limpou suas lágrimas. Ela olhou para o homem que ela amara por 5 anos, o homem que acabara de rir de sua dor. Ela olhou para seu pai, que acenou encorajadoramente. Grant, Natalie disse, sua voz firme pela primeira vez naquele dia. Você não me queria. Você queria um troféu e você não queria um parceiro. Você queria uma vítima. Ela pegou o decreto de divórcio que o juiz havia assinado. Você queria o divórcio, ela disse. Você venceu. Parabéns. Arthur Sterling avançou, bloqueando a visão de Grant e Natalie. Ele olhou para os policiais. Ele é todo seu, senhores. O clique das algemas não foi o tilintar metálico que Grant havia visto em filmes. Foi um som mecânico de catraca que vibrou em seus antebraços. Estava lá apertado, desconfortavelmente apertado, beliscando a pele delicada de seus pulsos e pressionando o tecido caro de sua camisa social sob medida. Grant Reynolds, o oficial entoou, sua voz entediada como se fizesse isso 10 vezes antes do café da manhã. Você está preso por grande furto, fraude eletrônica e peculato. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Grant não conseguia ouvir o resto. Seus ouvidos zumbiam. Um zumbido agudo como um apito de cachorro abafou a leitura de seus direitos. Ele olhou ao redor da sala de tribunal, seus olhos arregalados e frenéticos, procurando uma saída, uma brecha, um botão de reset. Baxter! Grant gritou, torcendo o corpo, fazendo com que o oficial puxasse seu braço para cima dolorosamente. Baxter, faça alguma coisa. Isso é loucura. Diga a eles. Baxter Thorne, o advogado que estava sorrindo há apenas 20 minutos, estava ocupado enfiando papéis em sua pasta. Ele nem sequer olharia Grant nos olhos. Eu não posso representá-lo em um caso criminal, Grant. Baxter murmurou, fechando sua pasta. Eu sou um advogado de direito da família e, francamente, considerando que você mentiu para mim sobre seus bens e usou minha empresa para facilitar a fraude, você receberá uma ligação do meu provedor de seguro de negligência profissional. Não me ligue. Baxter saiu. Ele não olhou para trás. O rato foi o primeiro a fugir do navio afundando. Grant foi empurrado para frente. Ele tropeçou, seus sapatos de couro italiano polido escorregando no chão de linóleo. Ele olhou para cima e viu o Sr. Henderson, o CEO da Vanguard Logistics. Henderson era um homem que Grant idolizava, um homem que Grant imitava. Henderson, Grant implorou. Arthur Sterling está mentindo. Ele é louco.
Você me conhece. Eu sou seu principal ganhador. Eu trouxe as contas caóticas. Eu sou a razão pela qual nossos números do terceiro trimestre subiram. O rosto de Henderson era uma máscara de raiva roxa. Ele entrou no espaço pessoal de Grant, perto o suficiente para que Grant pudesse sentir o cheiro de café em seu hálito. Você é a razão, Henderson sibilou, pela qual a SEC está atualmente invadindo meu escritório. Você é a razão pela qual tenho auditores vasculhando 5 anos de livros. Você não apenas trouxe números, Grant. Você estava fraudando os livros. Arthur Sterling não apenas chamou a polícia. Ele enviou uma equipe de contabilidade forense para meu conselho de administração esta manhã. Henderson cutucou um dedo no peito de Grant. Você desviou 3 milhões de dólares do topo dos contratos de logística. Você pensou que não notaríamos porque você escondeu isso no fundo de excessos de frete diversos. Mas você ficou ganancioso. A boca de Grant se abriu e fechou. Eu ia pagar de volta. Era um empréstimo, um investimento. Foi roubo. Henderson cuspiu. Espero que você apodreça. Os oficiais arrastaram Grant para a saída. Ao passarem pela mesa do autor, Grant viu Arthur Sterling ajudando Natalie a vestir o casaco dela. Natalie parecia diferente. Por anos, Grant a vira como um fardo. Uma mulher simples e comum que não entendia seu brilho. Mas agora, vendo-a ao lado de um titã bilionário da indústria, envolvida na aura protetora de seu pai, ela parecia majestosa. Ela parecia intocável. Ela não o olhou com ódio. Ela não o olhou com raiva. Ela o olhou com pena. E isso doeu mais do que as algemas. Nat, Grant choramingou. Arthur Sterling se colocou na frente dela novamente. Um escudo humano de tweed e vontade de ferro. Tirem-no da minha vista, Arthur ordenou aos oficiais. A caminhada da sala de tribunal até a viatura policial foi a milha mais longa da vida de Grant. Ele esperava uma saída privada. Ele esperava discrição. Afinal, este era um tribunal civil. Mas Arthur Sterling não fazia as coisas pela metade. Quando as portas duplas do tribunal se abriram, os flash os cegaram. Havia câmeras por toda parte. Notícias locais, jornais de negócios, até alguns paparazzi. A palavra Sterling atraía a imprensa, como sangue atraía tubarões. A manchete não era apenas vendedor local preso. A manchete era genro do magnata da mineração Arthur Sterling, preso por fraude multimilionária. Sr. Reynolds, é verdade que você desviou dinheiro para financiar uma amante? Grant, olhe aqui. Você sabia que sua esposa era uma herdeira? Sr. Reynolds, você vai se declarar culpado? Grant abaixou a cabeça, tentando esconder o rosto com o ombro, mas foi inútil. As imagens estavam sendo capturadas a 10 quadros por segundo. A imagem do homem arrogante e risonho do tribunal havia sumido, substituída por um criminoso suado e aterrorizado sendo enfiado na traseira de um carro de patrulha. A porta bateu. O interior do carro cheirava a suor velho e desinfetante. A grade de arame o separava dos oficiais na frente. Enquanto o carro partia, Grant olhou pela janela. Ele viu Natalie e seu pai descendo os degraus do tribunal. Eles não estavam cercados pela imprensa. Os repórteres deram a Arthur um amplo espaço, respeitosos e temerosos. Uma limusine preta elegante parou na calçada. Um motorista abriu a porta. Natalie entrou. Ela não olhou para trás para o carro da polícia. Ela desapareceu atrás do vidro fumê, sumindo da vida de Grant tão completamente quanto um fantasma. Grant encostou a cabeça na janela fria do carro da polícia. Seu coração batia em um ritmo frenético contra suas costelas. Isso é um erro, ele disse a si mesmo. Eu posso consertar isso. Eu sou Grant Reynolds. Eu sempre venço. Eu só preciso fazer algumas ligações. Eu só preciso chegar a um telefone. Ele ainda não percebera que sua sequência de vitórias havia terminado. Os dados estavam contra ele no momento em que ele riu na cara de Arthur Sterling. A cela de detenção na 19ª delegacia
contrastava drasticamente com o escritório de canto na Vanguard Logistics. As paredes eram pintadas em um tom de bege institucional deprimente, descascando nos cantos. O banheiro era uma zombaria de privacidade de aço inoxidável no canto. O banco era de concreto duro e frio. Grant havia sido processado, suas digitais tiradas, foto de ficha criminal tirada. Sua gravata, cinto e cadarços haviam sido removidos, deixando-o com uma aparência desgrenhada e frenética, suas calças caras caídas na cintura. Ele estava sentado lá por 3 horas. Cada vez que a pesada porta de metal se abria, ele pulava, esperando que fosse um advogado, mas eram apenas oficiais trazendo mais bêbados ou pequenos ladrões. Finalmente, um oficial bateu nas grades. Reynolds, você tem sua ligação telefônica. Faça valer a pena. Grant levantou-se apressado. Ele foi levado a um telefone na parede. Ele tinha um número em sua cabeça. Não o de sua mãe. Ela apenas choraria. Não Baxter. Ele havia deixado sua posição clara. Jessica Vane, o amor de sua vida. Ou pelo menos o amor de seu estilo de vida atual. Jessica era inteligente. Jessica era engenhosa. Jessica tinha conexões na cidade. Ela saberia o que fazer. Ela tinha acesso à conta secreta nas Ilhas Cayman, aquela para a qual ele havia dado a senha apenas no caso. Havia quase 400 mil imóveis lá, o suficiente para fiança, o suficiente para fugir. Seus dedos tremeram enquanto ele digitava o número dela. Ring, ring, ring. Olá. A voz dela estava sem fôlego, apressada. Havia ruído de fundo, o som de zíperes, o tilintar de objetos duros. Jess, graças a Deus. Grant exalou, encostando a testa na parede fria. Amor, me escute. É um pesadelo. Um pesadelo total. Eu fui preso. Eu sei, Jessica disse. A voz dela não era calorosa. Era seca. Eu vi nas notícias. O TMZ tem o vídeo de você sendo empurrado para o carro. Você parece terrível, Grant. Não importa como eu pareço. Grant sibilou. Escute, você precisa pegar o dinheiro. Acesse a conta das Ilhas Cayman. Transfira o dinheiro da fiança para a delegacia. Eu preciso sair daqui para poder consertar isso. Eu preciso falar com Henderson. Houve uma pausa na linha. Então o som de uma mala sendo fechada. Grant, Jessica disse, sua voz caindo para um tom que ele nunca tinha ouvido antes. Era o tom de uma estranha. Eu não consigo acessar a conta das Ilhas Cayman. O quê? Por que você esqueceu a senha? Não, Grant, eu não esqueci a senha. A conta está congelada. Grant sentiu o sangue sair de sua cabeça. Congelada? Isso é impossível. É offshore. É indetectável. Nada é indetectável quando Arthur Sterling está envolvido. Jessica disse, recebi uma ligação há 1 hora do FBI. Eles sinalizaram a conta como produto de atividade criminosa. Se eu tentar tocar 1 centavo dela, serei cúmplice de peculato. Eles congelaram tudo, Grant. A conta conjunta, os cartões, até o aluguel deste apartamento está sendo contestado. Amor, acalme-se, Grant implorou, o pânico subindo em sua garganta como Billy. Podemos lutar contra isso. Eu tenho outros ativos. Eu tenho o portfólio. Você não tem nada. Jessica estalou. Acabei de desligar o telefone com meu advogado. Você sabe quem é Arthur Sterling? Ele não é apenas rico, Grant. Ele é fazer pessoas desaparecerem rico. Ele é comprar o banco que detém sua hipoteca rico. Você foi para a guerra com uma potência nuclear com uma pistola d'água. Jess, por favor, eu preciso de você. Estou em uma cela e estou no aeroporto. Jessica disse categoricamente. O mundo parou de girar. Aeroporto. Para onde você vai? Tulum, ela disse. Minha irmã está lá.
Comprei uma passagem só de ida com meu próprio cartão antes que pudessem congelar isso também. Estou indo embora. Grant indo embora? Mas deveríamos estar juntos. Eu fiz isso por nós. Eu consegui o divórcio por nós. Jessica riu. Foi um som cruel e oco que o lembrou dolorosamente de sua própria risada no tribunal. Você fez isso por você, Grant, porque você é um narcisista. Eu gostava das viagens. Eu gostava das joias. Eu gostava da cobertura. Mas eu não vou te visitar na prisão federal. Tenho 26 anos. Tenho uma vida para viver. E não vou vivê-la como namorada de um criminoso falido e condenado. Jessica, não se atreva. Adeus, Grant. Não me ligue novamente. Se você o fizer, eu contarei aos federais sobre a caixa de depósito de segurança que você tem em Jersey. Clique. A linha ficou muda. Grant ficou ali segurando o receptor, o tom de descagem zumbindo em seu ouvido como um marimbondo. Ele olhou para o grafite arranhado na caixa de metal do telefone. Jessica, a mulher por quem ele havia destruído seu casamento, a mulher por quem ele havia desviado milhões, a mulher que ele pensara ser sua alma gêmea. Ela não apenas o havia deixado, ela havia fugido do país horas depois de sua prisão. Tempo esgotado, o oficial disse, agarrando o braço de Grant. Grant deixou o telefone pendurado pelo cabo. Ele voltou para sua cela como um zumbi. Ele sentou-se no banco de concreto e colocou a cabeça nas mãos. Pela primeira vez, a realidade da situação realmente o atingiu. Não foi apenas um revés legal. Foi uma aniquilação total. Ele pensou em Natalie. Ele se lembrou de chegar em casa tarde do trabalho. Jantar com Jessica, encontrando Natalie dormindo no sofá com um prato de comida fria, embrulhada em papel alumínio esperando por ele. Ele se lembrou de como ela costumava massagear seus ombros quando ele estava estressado com as cotas. Ele se lembrou de como ela nunca pediu nada caro, apenas seu tempo. Ele havia jogado isso fora. Por quê? Por uma mulher que o abandonou no segundo em que o cartão de crédito foi recusado. Por uma carreira que agora havia terminado. Por uma reputação que estava em frangalhos. E a pior parte, a parte absolutamente pior, era a percepção de quem Natalie realmente era. Ele havia passado 5 anos pensando que era o prêmio. Ele pensou que era o executivo de sucesso carregando o peso morto de uma garota simples do interior. Ele a desprezava. Ele a condescendia. Enquanto todo esse tempo ela estava sentada em um império de cobre. Ela poderia ter comprado a Vanguard Logistics e o demitido apenas por diversão. Ela poderia ter comprado o prédio da cobertura, mas não o fez. Ela viveu de forma simples porque queria uma vida real. Ela queria que ele a amasse, não o dinheiro de seu pai. E ele falhou naquele teste da maneira mais espetacular possível. Sterling Copper, Grant sussurrou para a cela vazia. Ele conhecia o nome. Todos nos negócios conheciam o nome. Era dinheiro antigo, o tipo de dinheiro que construía ferrovias e cidades. Arthur Sterling era uma lenda, um recluso que notoriamente desprezava o brilho de Wall Street. Grant se lembrou de uma conversa de 3 anos atrás. Natalie perguntou a ele. Grant, se eu perdesse tudo, se eu não pudesse trabalhar, se eu estivesse doente, você ainda ficaria? Ele se lembrou de rir e dizer, não seja dramática, Nat, claro. Mas ele estava verificando seus e-mails enquanto dizia isso. Ela deve ter sabido então. Ela deve ter estado testando. A porta da cela bateu no corredor. Alguém estava gritando sobre seus direitos. Grant deitou-se no banco duro, encolhendo-se em uma bola. Ele não tinha advogado. Ele não tinha emprego. Ele não tinha amante. Ele não tinha casa. Ele tinha 1,2 milhão em dívida com seu ex-sogro. E ele estava enfrentando 10 a 15 anos em uma penitenciária federal. Ele fechou os olhos e a imagem de Arthur Sterling parado na sala do tribunal se repetia em sua mente. Eu sou o homem que detém o principal ônus. Grant Reynolds percebeu então que ele não havia apenas perdido um caso de divórcio.
Ele havia caído em uma armadilha que havia sido montada anos atrás. Uma armadilha projetada para um homem exatamente como ele. Uma armadilha para um homem que valorizava ouro acima da lealdade. E a armadilha havia se fechado. 3 meses haviam passado desde que os flashes cegaram Grant Reynolds nos degraus do tribunal. 3 meses de detenção federal no Centro Correcional Metropolitano. O MCC era uma fortaleza de concreto e miséria no coração do centro de Chicago. Era um arranha-céu triangular projetado para evitar fugas, mas para Grant era uma tumba. As vistas do alto que ele costumava cobiçar de seu escritório de canto agora eram apenas frestas de céu vistas através de fendas de 5 polegadas no vidro fosco de sua cela. Ele havia tido a fiança negada. O juiz citou um risco significativo de fuga e tentativas de acessar contas offshore associadas a empreendimentos criminosos. A tentativa de Jessica de fugir para Tulum havia saído pela culatra espetacularmente para ele. Isso o pintou como um homem com um plano de fuga, mesmo que ele tivesse sido abandonado. Grant havia perdido 20 quilos. Seu cabelo, uma vez penteado com pomada à cara, estava comprido e oleoso. Os ternos, sob medida, foram substituídos por um macacão laranja brilhante que irritava sua pele. Mas a degradação física não era nada comparada à tortura psicológica. Ele teve muito tempo para pensar, tempo para reviver cada momento dos últimos 5 anos. Tempo para perceber que cada movimento que ele fez, que ele pensou ser uma estratégia brilhante, era na verdade um passo em direção a um precipício. Era uma tarde de terça-feira, chuvosa, a julgar pela luz cinzenta que filtrava para a ala da cela, quando o guarda bateu em sua porta. Reynolds, visita legal. Grant animou-se. Ele havia sido designado um defensor público, uma mulher apressada chamada Sra. Higgins, que cheirava a cigarros e desespero. Ela estava tentando conseguir um acordo judicial para ele, mas a promotoria não cedia. Eles queriam a cabeça dele em uma estaca para satisfazer os acionistas da Vanguard Logistics. Ele arrastou-se pelo corredor, seus grilhões tilintando. Ele foi levado para uma pequena sala estéril, dividida por um grosso painel de vidro à prova de balas. Ele sentou-se, esperando ver a Sra. Higgins com suas pastas transbordando. Ele não viu a Sra. Higgins. Sentado do outro lado do vidro, postura impecável, mãos cruzadas na borda de metal, estava Arthur Sterling. Grant congelou, sua respiração presa na garganta. Arthur parecia exatamente o mesmo que no tribunal. Paletó de tweed, boné chato na mesa, olhos como sílex polido. Ele não parecia zangado. Ele parecia um homem inspecionando um poste de cerca que havia apodrecido. Sente-se, Grant, Arthur disse. Sua voz estava ligeiramente abafada pelo vidro, mas ainda carregava aquela autoridade inegável. Grant sentou-se. Ele sentiu uma súbita e desesperada vontade de chorar, de implorar, de gritar. Mas ele se conteve. Ele ainda tinha um fiapo de orgulho restante, embora estivesse esfarrapado. "O que você está fazendo aqui?" Grant perguntou, sua voz rouca pelo desuso. "Você veio para se gabar de ver o animal no zoológico?" Arthur balançou a cabeça lentamente. "Eu não tiro prazer disso, filho. O desperdício sempre me incomoda. E você é um profundo desperdício de potencial. Você me arruinou." Grant cuspiu, inclinando-se para o vidro. "Você me armou, aquela armadilha com o ônus da casa. Você sabia que planejou." "Eu planejei para contingências." Arthur corrigiu. "Há uma diferença. Quando eu assinei aquela garantia para a casa, eu esperava que nunca teria que usá-la. Eu esperava que você fosse o homem que Natalie pensou que você era. Eu esperava que você fosse um parceiro para ela, um protetor." Arthur inclinou-se. "Você sabe por que eu nunca te contei sobre o dinheiro, sobre a fortuna de cobre Sterling? Porque você é um velho avarento paranoico." Grant zombou. "Não, porque o dinheiro age como uma lupa." Arthur disse suavemente. "Se um homem é gentil,
O dinheiro permite que ele seja um filantropo. Se um homem é ganancioso, o dinheiro o transforma em um monstro. Eu queria ver quem você era sem a lente da minha riqueza distorcendo a visão. Grant olhou para o outro lado. Bem, você viu. Eu vi, Arthur concordou, mas aqui está a parte que você não sabe. A parte que pode te manter acordado à noite aqui dentro. Arthur enfiou a mão no bolso de seu paletó. Por um segundo, Grant estremeceu, lembrando-se dos documentos que Arthur havia tirado no tribunal. Mas desta vez, Arthur simplesmente tirou uma foto. Ele a segurou contra o vidro. Era uma foto de Grant 3 anos atrás, apertando as mãos de um homem de terno cinza. Foi o dia em que Grant garantiu seu primeiro grande investidor para um projeto paralelo, uma empresa de consultoria em logística que ele estava tentando lançar. Aquele investidor havia lhe dado $50 mil em capital inicial, dinheiro que Grant eventualmente canalizou para seu caso com Jessica. Você se lembra do Sr. Silas? Arthur perguntou. Sim, Grant disse confuso. Ele era um investidor anjo. Ele gostou da minha proposta. O Sr. Silas trabalha para mim, Arthur revelou. Ele gerencia minhas doações de caridade. O queixo de Grant caiu. Eu te dei aquele dinheiro, Grant, Arthur disse. Eu vi que você estava inquieto. Eu vi que você queria construir algo seu. Natalie me disse que você se sentia sufocado na Vanguard. Então, através de um intermediário, eu te dei $50 mil, sem compromissos. Eu queria ver o que você faria com uma vantagem. Grant sentiu a sala girar. Isso era seu dinheiro. Foi um teste, Arthur disse. Se você tivesse usado para construir um negócio, para trabalhar duro, para criar algo real, eu teria revelado tudo. Eu teria lhe dado as boas-vindas ao Império Sterling. Eu teria entregue as chaves do reino a você, Grant. Você tem o carisma. Você tem a motivação. Você poderia ter comandado a Sterling Copper um dia. Arthur baixou a foto. Mas você não construiu o negócio. Você usou o dinheiro para alugar um Porsche. Você o usou para comprar jantares para mulheres que não eram sua esposa. Você pegou um presente destinado a construir um futuro. E você o usou para destruir seu presente. Grant olhou para a mesa. O peso da revelação era esmagador. Ele não havia apenas perdido o casamento. Ele não havia apenas perdido a casa. Ele havia perdido um destino. Ele poderia ter sido um CEO, um bilionário, um titã. Estava tudo à sua frente, esperando que ele mostrasse apenas uma onça de integridade. E ele havia trocado tudo por um aluguel de carro e um caso com uma garota que o abandonou ao primeiro sinal de problema. Por que você está me dizendo isso agora? Grant sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo. Por que me torturar? Porque Natalie queria que você soubesse, Arthur disse levantando-se. Ele recolocou o boné. Ela queria que você soubesse que você não foi derrotado por um pré-nupcial. Você não foi derrotado por um advogado. Você foi derrotado pelo seu próprio caráter. Você tinha o bilhete de loteria premiado no seu bolso por 5 anos, Grant. E você o jogou fora porque estava muito ocupado procurando o troco na calçada. Arthur virou-se para sair. Espere! Grant gritou, batendo a mão contra o vidro. Como ela está? Por favor, apenas me diga. Ela me odeia? Arthur parou na porta. Ele olhou para trás, sua expressão ilegível. Ela não te odeia, Grant. Ódio requer energia. Ela está indiferente. Ela está seguindo em frente. Ela encontrou sua luz novamente agora que não está mais sob sua sombra. A pesada porta de aço bateu, deixando Grant sozinho no silêncio. O eco da porta soou exatamente como o martelo que havia encerrado sua vida. As estações mudaram em Chicago. O vento cortante do inverno havia derretido na lama cinzenta do início da primavera, mas dentro do Tribunal Distrital Federal, o ar permaneceu congelado. Grant Reynolds sentou-se à mesa de defesa, suas mãos apertadas tão firmemente que seus nós dos dedos haviam ficado da cor de osso velho. Ele não parecia em nada com o homem que havia rido no tribunal de divórcio 6 meses atrás.
A inclinação arrogante de seu queixo havia sumido, substituída por uma curvatura permanente. Seu cabelo, uma vez seu orgulho e alegria, estava ralo e opaco, crescido de forma desajeitada sobre a gola do terno barato e mal ajustado que seu defensor público havia conseguido para ele. Ele tinha 35 anos, mas parecia ter 50. O tribunal estava lotado. Não era o tranquilo caso de família onde ele havia tentado esmagar Natalie. Esta era uma audiência federal de sentença. A galeria estava cheia de acionistas de rosto sombrio da Vanguard Logistics, funcionários que haviam perdido seus bônus por causa de seu peculato, e jornalistas famintos pelo capítulo final do escândalo do genro Sterling. Grant examinou as últimas filas novamente, seus olhos desviando freneticamente. Ele estava procurando por um brilho de cabelo loiro. Ele estava procurando por Natalie. Ele disse a si mesmo que queria pedir desculpas. Mas no fundo, nos cantos escuros e honestos de sua mente, ele sabia a verdade. Ele queria que ela o salvasse. Ele queria que a mulher que ele chamara de chata e simples usasse seus bilhões para fazer esse pesadelo parar. Mas a última fila era um mar de estranhos. Natalie não estava lá. Ela não havia enviado uma carta. Ela não havia enviado um advogado. Ela nem sequer havia enviado uma maldição. Ela simplesmente o havia apagado. Todos de pé. O oficial de justiça bradou, sua voz ecoando nas paredes de mogno. A juíza Holloway entrou. Ela era uma mulher formidável, com cabelos grisalhos de aço e olhos que haviam visto toda a variedade da ganância humana. Ela tomou seu assento, ajustou seus óculos e olhou para Grant como se ele fosse uma mancha em uma bancada imaculada. Sr. Reynolds, a juíza Holloway começou, sua voz calma e aterrorizante. Nós ouvimos as declarações da acusação. Nós vimos a contabilidade forense. Você se declarou culpado de 3 acusações de fraude eletrônica, uma acusação de peculato e uma acusação de lavagem de dinheiro. Ela pausou, deixando as acusações pairarem no ar. Em meus 20 anos no banco, ela continuou, inclinando-se para a frente. Eu vi homens roubarem por desespero. Eu vi homens roubarem para alimentar suas famílias. Mas você, Sr. Reynolds, você roubou por arrogância. Você roubou porque acreditava que era mais inteligente do que todos na sala. Você olhou para uma esposa que lhe ofereceu lealdade e você viu um degrau. Você olhou para uma empresa que lhe deu uma carreira e você viu um cofrinho. Grant estremeceu. Cada palavra parecia um golpe físico. Seu advogado pediu clemência, a juíza Holloway disse, olhando para o exausto defensor público ao lado de Grant. Ele argumenta que esta é sua primeira ofensa, que você perdeu sua reputação. Mas eu não vejo remorso em você, Sr. Reynolds. Eu vejo apenas arrependimento por você ter sido pego. Grant tentou se levantar para dizer algo, mas suas pernas pareciam de chumbo. Sua honra, ele grasnou. Levante-se, ela comandou. Grant se levantou desajeitadamente, balançando ligeiramente. Grant Reynolds, pelos crimes cometidos contra a Vanguard Logistics e pela manipulação financeira fraudulenta de bens conjugais. Eu o sentencio a 12 anos em uma instituição correcional federal. Um suspiro percorreu a galeria. 12 anos. Foi pesado. Foi uma vida inteira. Você não será elegível para liberdade condicional por pelo menos 10 anos. Holloway adicionou, batendo o último prego no caixão. Além disso, você está ordenado a pagar restituição no valor de 4,2 milhões de dólares. Seus salários serão penhorados pelo resto de sua vida profissional até que esta dívida seja paga às vítimas e ao Sterling Trust. Bang! O martelo desceu. O som era final. Era o som de uma porta pesada batendo no mundo que Grant Reynolds costumava conhecer. Levem-no, a juíza disse, já abrindo o próximo processo. Enquanto os oficiais de justiça americanos se aproximavam, algemando as mãos de Grant nas costas, ele olhou uma última vez para as portas do tribunal. Ele percebeu então que o silêncio que ele havia ouvido quando riu de Natalie
não era vitória. Era o universo prendendo a respiração antes do golpe. 3 semanas depois, a transferência, a viagem de ônibus para a penitenciária federal, em Terre Haute, foi longa e cheirava a fumaça de diesel e corpos sujos. Grant sentou-se acorrentado ao assento, olhando pela janela para os campos de milho que passavam. Ele não tinha ninguém para ligar. Jessica Vane havia desaparecido no vento, supostamente vivendo dos últimos restos de suas joias em uma cidade costeira no México, provavelmente caçando seu próximo alvo. Seus amigos do clube de campo haviam bloqueado seu número no dia em que a notícia foi divulgada. Baxter Thorne, seu advogado tubarão, estava enfrentando suas próprias audiências de desbarramento e havia ameaçado processar Grant por honorários legais não pagos. Grant olhou para seu reflexo na janela do ônibus. O homem que o encarava era um estranho. Ele fechou os olhos e a memória se reproduziu em loop. O momento no tribunal de divórcio, a sensação de invencibilidade. A risada. Foi a risada mais cara da história. Ele percebeu agora que Arthur Sterling não o havia apenas derrotado. Arthur havia lhe ensinado uma lição que levaria 12 anos para aprender. Grant havia passado a vida perseguindo ouro, nunca percebendo que já segurava um diamante. O ônibus virou através dos pesados portões de ferro da prisão. O arame farpado brilhou ao sol. Grant Reynolds, detento número 809-402, desceu do ônibus e caminhou para as sombras. Wyoming, o Copper Creek Ranch. A 1000 milhas de distância. O mundo estava bem aberto. O sol estava apenas nascendo sobre os picos irregulares das montanhas Grand Teton, lançando um brilho dourado sobre o vale. O ar aqui era rarefeito e fresco, cheirando a agulhas de pinheiro, terra úmida e sálvia. Natalie Sterling estava na varanda envolvente da casa principal do rancho. Ela segurava uma caneca de cerâmica de café fumegante, observando o vapor subir na luz da manhã. Ela parecia diferente. A mulher que havia se encolhido no tribunal, usando vestidos cinzentos sem forma para se esconder, havia sumido. Em seu lugar estava uma mulher que ocupava espaço. Ela usava jeans escuros justos, botas de montaria de couro arranhadas do trabalho real e um grosso casaco de lã. Seu cabelo, que ela costumava manter em um coque apertado e severo, porque Grant dizia que cabelo solto era bagunçado, caía em ondas macias e douradas pelas suas costas. Ela respirou fundo, enchendo seus pulmões com o ar limpo da montanha. Por 5 anos, ela sentiu como se estivesse prendendo a respiração, andando em ovos, tentando ser menor para que Grant pudesse se sentir grande. Agora ela podia respirar. A porta de tela rangeu atrás dela. Arthur Sterling saiu, usando seu habitual paletó de tweed, parecendo mais um peão de rancho do que um magnata bilionário da mineração. Chegaram notícias, Arthur disse suavemente, apoiando-se no corrimão ao lado dela. Natalie não se virou. Ela manteve os olhos no horizonte, onde uma manada de alces se movia lentamente pelo pasto inferior. Está feito? Está feito, Arthur confirmou. A juíza Holloway lhe deu 12 anos e restituição total. Natalie tomou um gole de seu café. Ela esperou pela onda de emoção, tristeza, pena, talvez uma fagulha persistente de amor, mas não havia nada, apenas uma paz tranquila e estabelecida. Era como terminar um livro que vinha se arrastando por muito tempo. Você não lamenta o fim. Você apenas fecha a capa e o coloca de volta na prateleira. É muito tempo, ela disse simplesmente. É o tempo que ele mereceu, Arthur respondeu. Ele observou sua filha cuidadosamente. Como você se sente? Natalie virou-se para seu pai. Seus olhos estavam claros e brilhantes. Eu me sinto leve. Eu me sinto como se tivesse acordado de um longo sonho febril. Arthur sorriu, as linhas ao redor de seus olhos se enrugando. Bom, porque você tem trabalho a fazer. O conselho aprovou os documentos finais esta manhã. O rosto de Natalie se iluminou, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. A iniciativa da padaria? O Instituto Culinário Sterling para Mulheres,
Arthur corrigiu com um sorriso. Totalmente financiado. Você é a diretora executiva. Vamos abrir as 3 primeiras unidades em Chicago, Denver e Seattle. Você vai ajudar muitas mulheres a se reerguerem. Nat era o sonho que ela havia enterrado. Grant havia chamado seu cozimento de perda de tempo. Ele havia fechado sua pequena loja. Agora ela usaria o império que ele cobiçava para construir um legado que duraria mais que todos eles. Ela pegaria mulheres que haviam sido descartadas, subestimadas e quebradas, e ela as daria um caminho para construir suas próprias vidas. Estou pronta, Natalie disse. Eu quero começar segunda-feira. Segunda-feira? Arthur riu. Tire o fim de semana, querida. Vá dar uma volta. Natalie pousou sua caneca no corrimão. No piquete, um garanhão preto, uma magnífica besta chamada Obsidian, relinchou, sentindo sua presença. Você está certo, ela disse. Ela saltou sobre o corrimão da varanda, aterrissando suavemente na grama alta, exatamente como ela costumava fazer quando era adolescente antes da cidade e dos ternos e das mentiras. Onde você vai? Arthur gritou, embora ele já soubesse. Para o cume! Ela gritou de volta, começando a correr. Eu quero ver a vista do topo. Ela correu em direção aos cavalos, sua risada sendo levada pelo vento. Não era uma risada educada e contida. Era um som alto, alegre e desinibido que ecoava pelas montanhas. Grant Reynolds estava sentado em uma caixa de concreto 6x8, olhando para uma parede cinza. Mas Natalie Sterling estava voando. Ela levou o garanhão a galope, rasgando as planícies abertas de Wyoming, cavalgando em direção a um futuro que era finalmente completamente seu. E essa é a história de como Grant Reynolds aprendeu a lição mais difícil de todas. Você nunca sabe quem realmente está sentado no fundo da sala do tribunal. Grant pensou que havia vencido o jogo, mas ele não percebeu que estava jogando contra um homem que era dono do tabuleiro. Ele perseguiu ouro de tolo e perdeu um diamante, provando que a arrogância é o luxo mais caro do mundo. Natalie não apenas obteve sua vingança, ela recuperou sua vida, lembrando-nos que, às vezes, a melhor vingança não é o ódio, é prosperar sem as pessoas que te seguravam. Se você gostou desta história de karma, traição e justiça, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que adora um bom drama e clique em inscrever-se com o sino de notificação ativado para nunca perder uma história. Temos uma história de vingança louca vindo na próxima semana, envolvendo um bilhete de loteria e um noivo fugitivo que você não vai querer perder. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.